Voltei para casa na quinta noite como sempre, cansada do trabalho, o ombro doendo da bolsa, a cabeça cheia de planilhas, códigos de imposto e do café ruim da cantina. A luz da varanda já estava acesa, estranho porque Simon nunca lembrava de ligar. Abri a porta e não ouvi o barulho do cachorro correndo, só vozes baixas e xícaras sendo apoiadas. Na sala estava Jazelle, minha sogra, confortável no meu sofá, com meu copo favorito na mão. Simon estava de pé, de braços cruzados, olhar desviado. Ela disse: Ruby, a casa é minha agora. Simon cuidou de tudo. Eu fiquei parada, sem entender. Ele completou: nós decidimos. Você nunca quis que minha mãe morasse aqui, então eu fiz acontecer. Ela bebeu o chá e repetiu: essa casa é minha agora. O papel já está resolvido. Não tem motivo para você ficar. Eu olhei para Simon e ele não negou. Falei: você não pode só dizer que uma casa é de alguém, não é assim que funciona. Ele deu de ombros e disse: você sempre agiu como se essa casa fosse só sua. Agora não é, justo é justo. Respondi firme: eu paguei a hipoteca todo mês por 17 anos, R$ 2.300, sem faltar nenhum. Você nunca pagou nada. Ele retrucou: eu paguei contas, comida, jardim. Eu ri seco: você pagou o jardim uma vez, quando sua mãe reclamou do mato, e foi ao mercado 3 vezes no ano passado. Não vem. Ele finalizou: não importa, você fez minha mãe se sentir indesejada. Essa casa sempre foi para ser dividida com ela depois que meu pai morreu, você sabia disso, ele disse. Eu respondi: não, foi você que decidiu, eu nunca concordei. Ele falou frio: ela é família. Eu disse: eu também sou. Ou pelo menos pensei que era. Jazelle largou a xícara devagar e disse: Ruby, não transforma isso num drama, começa a fazer as malas, fica na casa de uma amiga por enquanto, você não é independente? Eu encara ela: você tem mesmo essa certeza? Ela levantou a sobrancelha: Simon prometeu que eu seria cuidada, ele disse que a casa já está no meu nome, você deveria agradecer que nem mudamos a fechadura. Olhei ao redor: o sofá que eu escolhi em promoção, o tapete que minha mãe me ajudou a trouxer, a mesinha que eu montei enquanto Simon fingia estar cansado. Minha garganta fechou, não de tristeza, mas de raiva. Falei baixo: essa casa sempre foi minha. Simon revirou os olhos: você acha que pagar a hipoteca te dá todo o poder? Eu respondi: sim, é exatamente assim que funciona. Ele deu um passo para perto: você nunca quis ceder, sempre agiu como se tudo fosse seu trabalho, seu espaço, seu dinheiro. Eu respondi: porque eu era a única que contribuía de verdade. Ele levantou a voz: eu te dei minha vida, te dei tempo, energia, apoio. E você me deu roupa suja, desdém e uma mãe que nunca gostou de mim. Jazelle resmungo: talvez se você fosse mais doce. Eu respondi: você quer dizer mais obediente. Simon passou a mão na testa: você tá deixando isso feio. Eu endireitei os ombros: não, eu estou deixando claro. Você acha que vou me dobrar só porque você mandou? Jazelle se levantou: você não pode parar, já está em andamento. Eu falei: então deixa andar, mas eu não vou amaciar a queda. Subi as escadas, cada passo como uma contagem regressiva. No quarto peguei minha mala velha, não chorei, não gritei. Dobrei roupas para alguns dias, peguei meus produtos, carregador, notebook, e o resto ficou: joias, decoração, cobertor favorito. Deixei tudo. Que eles aguentem o peso. Quando desci, Simon estava perto da porta. Jazelle já mudava as coisas da sala, ajustando almofadas como se fosse dela. Simon disse mais suave: você vai mesmo? Olhei nos olhos dele: tem certeza que é isso que quer? Ele cerrou o queixo: você que está indo embora. Eu respondi: não, vocês que me expulsaram. Ele desviou o olhar e disse: isso vai ser melhor no futuro. Eu respondi: para quem? Ele ficou calado. Então falei: tenho uma pergunta. Você já leu o contrato da hipoteca? Simon pareceu confuso: o que isso tem a ver? Eu sorri frio: exatamente. Jazelle gritou quando eu saí pela porta: não leve nada que não é seu. Eu respondi: pode deixar, só levo o que é meu. Ela não percebeu o quanto eu falava sério.
Naquela noite, me hospedei num hotel simples no centro. Nada luxuoso, cama de casal, cortina barata, teto manchado de água, mas era limpo e silencioso. Pedi comida, sentei na cama em silêncio e peguei a pasta que eu guardava na minha bolsa de trabalho há mais de um ano, extratos da hipoteca, documentos de fechamento, registros de imposto, todos com um único nome, o meu. Já havia previsto isso, o rancor do Simon, a presença crescente de Gisele, as insinuações que viraram cobranças. Quando Simon se recusou a assinar a hipoteca anos atrás, com medo de compromisso, eu decidi, assumiria a dívida, mas também seria dona de tudo. Peguei o celular, achei o número do Brad e gravei: "Oi, Brad, aqui é a Ruby. Preciso da sua ajuda. É sobre a casa. Já tive paciência demais." Enviei e desliguei o luz. Pela primeira vez em 17 anos, dormi sem verificar o saldo da conta ou pensar nas novas exigências de Simon. Dormi como alguém que tem toda a vantagem e nenhuma culpa. Na manhã seguinte, acordei no hotel antes do despertador. Sem dor de cabeça, sem aperto no peito, sem Simon. Pela primeira vez em anos, não senti que precisava me preparar para a guerra. Fiquei alguns minutos deitada, respirando, depois levantei, me arrumei e levei meus documentos até o pequeno café do hotel. Café preto, canto silencioso, e um plano. Às 8h02 da manhã, Brad respondeu: "Vamos conversar hoje." Passa no escritório. Brad Concade foi meu colega de escola. Ele colava de mim nas provas de história e me chamava de Ruthless Ruby quando eu corrigia a professora em questão de imposto. Hoje, ele comanda uma das maiores imobiliárias do condado. 20 minutos depois eu estava no escritório, pasta debaixo do braço. A recepcionista me reconheceu e deixou eu entrar direto. Brad levantou quando me viu, mesmo cabelo castanho bagunçado, mesmo sorriso torto, mas agora de terno e com um aperto de mão firme. Ele disse sorrindo: "Ruby Hastings. Quanto tempo?" Eu respondi. "Tempo demais." Eu disse, sentando na cadeira de frente para ele. Brad olhou para a pasta no meu colo e falou: "Deixa eu adivinhar, problema com casa." Abri a pasta e espalhei alguns documentos, o título, o contrato original da hipoteca, o cronograma de pagamentos da minha conta, todos no meu nome. Falei calma: "Meu quase ex-marido anda dizendo que passou a casa para mãe." Brad nem piscou: "Ela é dona?" Respondi: "Não, nunca foi. Simon se recusou a assinar a hipoteca quando compramos, disse que dívida dava crise de pânico." Clássico. Mas ele falou para Gisele que a casa é dela e os dois tentaram me expulsar. Brad inclinou a cabeça: "E você só saiu?" Respondi: "Quis dar corda para eles se enforcarem sozinhos." Ele assentiu, impressionado: "Então qual é o plano?" Eu disse: "Vender a casa rápido, legalmente, e fazer questão deles receberem o aviso como se merecem." Brad sorriu: "Você quer que a venda seja a mensagem?" Exato. Ele pegou um formulário de listagem da gaveta: "Vamos deixar bem claro." No hotel, estendi minha estadia mais uma semana. Não precisava de muito. Estava tudo pronto, era só esperar. No domingo, tomando café da manhã na varanda, recebi uma ligação de número bloqueado. Não atendi. 1 minuto depois, veio o correio de voz: "Simon, desesperado. Ruby, o que está acontecendo? Tem um corretor na porta dizendo que a casa está sob contrato, já está listada. Você não pode fazer isso. Nós moramos aqui." Nem perdi tempo respondendo. Mais tarde, ele ligou várias vezes. Depois Gisele mandou uma mensagem em letras maiúsculas: "Você não pode vender essa casa. Temos direitos." Irônico. Mandei tudo pro meu advogado. Na terça, o corretor do Brad já tinha entregue as notificações formais na casa. Simon ameaçou processar. Meu advogado respondeu com um PDF digitalizado da escritura, mostrando claramente apenas o meu nome, junto com 17 anos de extratos do banco, e um pedido polido: "Desocupem o imóvel ou pediremos despejo formal no divórcio." Isso calou Simon por 24 horas. Mas, como esperado, ele ligou de novo. Dessa vez eu atendi. Ele disse, voz baixa: "Ruby, por favor, você não precisa fazer isso." Eu respondi: "Eu já fiz. Só não te contei tudo ainda."
Ele perguntou: o que isso quer dizer? Eu respondi: quer dizer que nos vemos domingo, 10 da manhã. Estarei na casa. Ele hesitou: pra quê? Eu falei: para devolver o que é seu. E o que é meu? Ele perguntou. Eu respondi: as suas consequências. Domingo de manhã estava nublado, parado e pesado. Cheguei às 9h59 com 2 cópias de tudo: contrato de venda, escritura, comprovantes de pagamentos e recibos de manutenção que Jazelle sempre disse ter pago, mas que na verdade eu tinha. A porta abriu antes mesmo de eu bater. Simon estava no corredor, de moletom e camiseta, com cara de quem não dormia há dias. Atrás dele, Jazelle sentada na poltrona perto da lareira, braços cruzados, segurando uma xícara de café que tremeia. Que história é essa? Ela gritou quando entrei. Respondi calma: eu disse que vinha para esclarecer as coisas. Coloquei a pilha de documentos na mesa e mostrei uma cópia destacada da escritura. Aqui está escrito: eu sou a única dona da casa. Simon ficou pálido, olhando pro papel, mas eu pensei. Você pensou errado, cortei. Você recusou assinar a hipoteca 17 anos atrás porque não queria compromisso. Então eu assumi tudo. E cada pagamento, 2.300 por mês, saiu da minha conta. Ele reagiu: isso não te dá o direito de vender. Respondi: me dá exatamente esse direito. Jazelle se levantou, a voz alta: ingrata. Depois de tudo que fizemos por você? Olhei firme: você quer dizer depois de tudo que eu fiz por você? Eu paguei a caldeira nova quando quebrou em 2016. Paguei o funeral do seu marido. Paguei o carro do Simon quando ele não tinha crédito. Paguei imposto, jardim, telhado, encanação, alarme de incêndio. E todo o resto que vocês nunca valorizaram. Simon despencou na cadeira: você tá blefando. Você tinha um trabalho de escritório, não tinha como bancar isso. Endureci a voz: aquele trabalho de escritório me deu promoções. Você acha que eu fui recepcionista por 17 anos? Eu sou contadora certificada, faço auditorias financeiras em empresas que engoliriam vocês vivos. Eu ganho mais do que vocês dois juntos. Sexta os dois desmontarem, Jazelle em choque, Simon em vergonha. Peguei mais um envelope da bolsa e coloquei na mesa. O que é isso? Jazelle rosnou. Abri e tirei uma foto impressa, Simon com o braço em volta de uma mulher metade da minha idade. Outra foto, os dois se beijando atrás de um carro. Outra, entrando num hotel. O queixo de Simon caiu. Você contratou alguém. Eu me antecipei, respondi. No dia que você começou a pedir controle das nossas contas, eu já sabia que tinha algo errado. Ele tentou: eu posso explicar. Eu cortei: não precisa. Eu disse: meu advogado tem cópias de tudo. Os papéis do divórcio chegam até o fim da semana. E sim, eu vou pedir pensão. Você me deu 17 anos de trabalho emocional de graça, agora vou cobrar. Jazelle tentou falar, mas eu cortei: só para ficar claro, quando a casa for vendida, eu vou descontar cada despesa que vocês me deixaram, antes de dividir o resto como a lei exige. E aviso, não vai sobrar muito. Melhor vocês já procurarem um apartamento. Sem coração, ela começou, mas Simon enterrava o rosto nas mãos. Levantei, olhei uma última vez para a sala: vocês me expulsaram da minha própria casa. Agora eu estou devolvendo o favor. Saí antes que pudessem responder. Naquela noite, de volta ao hotel, liguei para Brad: está feito. Ele perguntou: eles reagiram como? Respondi: como amadores. Deu para ouvir o sorriso na voz dele: vamos fechar rápido. Você terá o dinheiro na mão em um mês. Perfeito. E pela primeira vez desde que assinei a hipoteca, quase 20 anos atrás, senti que a casa e essa vida eram finalmente minhas para deixar. 2 semanas depois, a venda foi concluída. Brad me ligou para confirmar a transferência enquanto eu estava num café ensolarado com meu notebook aberto. O valor era mais do que eu esperava. Mesmo com impostos e taxas. Fechei o notebook, bebi um gole de café e deixei escapar um sorriso raro. A casa estava vendida, tudo legal, limpo, e cada detalhe passou pelas minhas mãos. Nunca mais voltei lá.
Não precisava. Meu advogado cuidou do fechamento e da entrega das chaves. Uma empresa de mudança pegou o que eu queria levar. O resto eu deixei de propósito. Um aviso silencioso para Simon e Gisele. No dia seguinte, Simon me mandou uma mensagem: você não precisava ter nos humilhado assim. Não respondi. O que havia para dizer? Ele se humilhou no momento em que se juntou à mãe para tentar me expulsar da casa que eu construí tijolo por tijolo, financeira e emocionalmente. Eu paguei a fundação, os acabamentos, os reparos do telhado. Ele pagou pizza congelada e rancor. Depois soube por um conhecido que eles se mudaram para um apartamento velho na periferia, terceiro andar sem interfone funcionando. Gisele vendeu quase todos os móveis antigos para pagar o depósito. O carro de Simon foi tomado pelo banco uma semana depois. Ele também começou a procurar emprego de novo. Mas quem quer contratar um homem de mais de 40 anos, com histórico de trabalhos curtos, crédito sujo e fama de culpar todo mundo, e quanto ao caso extraconjugal? Ele tentou ficar com a garota das fotos, mas ela sumiu quando descobriu que ele não tinha mais casa, nem carro, nem conta sem penhora de pensão. Enquanto isso, eu não comprei outra casa. Ainda não. Aluguei um apartamento mobiliado perto da marina. Era menor que o antigo, mas era silencioso, claro e todo meu. Ninguém mandava em como arrumar os móveis. Ninguém criticava minha massa ou minha roupa dobrada. Eu regava as plantas quando queria. Trabalhava até tarde, pedia sushi quando não queria cozinhar, e ninguém perguntava o motivo. Por um tempo, eu não fiz nada. Nenhuma mudança grande, nenhum passo dramático na carreira. Eu só respirava. Trabalhava, voltava para casa e dormia a noite toda. Foi estranho no começo, não ter nada para defender ou administrar. Mas aos poucos, o silêncio deixou de parecer estranho. Passou a parecer merecido. Num sábado, encontrei Brad no evento de networking. Ele estava perto do bar, conversando, e quando me viu, me chamou: Ruby. Quero te apresentar alguém. Eu quase recuei. Não estava procurando um encontro. Ainda estava desfazendo 17 anos de silêncio engolido. Mas o jeito que ele sorriu me fez parar. Ele me apresentou a James, um cara alto, queimado de sol, camisa simples, mas que parecia feita sob medida. Era gerente de projetos numa startup de energias renováveis, tinha voltado de 3 anos em Copenhague. Conversamos. Nada pesado. Viagens, café ruim de avião, restaurantes escondidos favoritos. Quando soube que eu trabalhava com finanças, não fez piada de imposto nem pediu para olhar o Kikibos. Ele perguntou o que eu mais gostava no trabalho. Respondi: ninguém espera que eu sorria enquanto faço isso. Ele riu e disse: é assim que eu me sinto com orçamento. E de repente, não parecia mais um encontro arrumado. Mais tarde, naquela noite, recebi outra mensagem do Simon. Dessa vez não era com raiva. Ele disse: desculpa. Eu estraguei tudo. Deveria ter te ouvido. Deveria ter te valorizado. Não percebi o quanto você carregava. Dessa vez eu respondi. Só uma frase: você não percebeu porque nunca tentou. Apaguei a conversa logo depois. Não por raiva, mas por paz. Semanas se passaram. Minha vida antiga foi ficando distante, embaçada, como uma foto fora de foco. De vez em quando, lembrava de algum detalhe, Gisele criticando como eu dobrava toalhas, Simon fazendo piadinhas sobre meu cargo. E eu sorria. Não de amargura, mas de clareza. Eu entendi, eles nunca iriam parar de sugar, a não ser que eu me tirasse do alcance. E agora eu estava fora de alcance. Numa tarde, encontrei James de novo numa livraria. Saímos de lá com cafés gelados e sentamos num banco de frente pro mar, barcos passavam ao longe. Casais passeavam com cães e sacolas de lojas locais. Ele olhou para mim e perguntou: qual é uma coisa que você queria que mais pessoas soubessem sobre você? A pergunta era tão honesta que parei para pensar. Que eu não perdoo fácil. Mas quando perdoo, não esqueço o que aconteceu. Eu só não preciso mais carregar. Ele balançou a cabeça. Isso é o mesmo que ter fechamento? Não, respondi. É melhor. Naquela noite,
Cheguei em casa e abri a gaveta onde guardava a última pasta documentos, fotos, anotações que um dia pensei em usar no tribunal, mas nunca precisaram. Folhei tudo uma última vez e fui colocando na fragmentadora, folha por folha. Não por querer esquecer, mas por não precisar mais de provas. Eu sabia o que tinha sobrevivido, e mais importante, sabia quem eu tinha me tornado.